Gabigol é banco, entrou hoje faltando 5 minutos e o Cruzeiro está aí jogando o que joga. Vou começar pelo novo líder do campeonato, 2 derrotas apenas. No Brasileirão são 9 jogos de invencibilidade. Já o Cruzeiro, quer dizer, vem numa boa pegada. E o Caio Jorge é o líder, ainda ampliou sua vantagem na artilharia do campeonato, 12 gols. Quer dizer, vai muito bem o Cruzeiro e até com um menino de 16 anos, né? O Cauã, que foi citado pelo Cícero Melo, seguro ali na lateral, coeso o time do Cruzeiro, líder do campeonato, Elton. E líder com merecimento, né? A gente tem falado dessa boa campanha do Cruzeiro, essa sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro e de bons desempenhos também, porque acaba vencendo o Grêmio com muita autoridade por 4-1, vai até o Rio de Janeiro e vence o Fluminense por 2-0. O Renato fala do retrato do jogo, né? De um primeiro tempo onde o Fluminense foi muito abaixo, o Cruzeiro se aproveitou muito bem e foi melhor, foi mais eficiente. Nos números, a gente viu que o Fluminense dominou a posse de bola durante o jogo inteiro e o Cruzeiro foi um time que conseguiu, né, ser muito mais agressivo quando tinha a bola nos pés, um time que tentou muitas vezes abrir a defesa do Fluminense e sentia dificuldades, e a troca de posições ali no meio campo, né, o Christian abrindo pela esquerda, fazendo essa dobra com o Fagner, mas também tendo o Romero ali como apoio para fazer essa triangulação, Matheus Pereira funcionando como segundo atacante, encostando no Caio Jorge, importantíssimo com as assistências, né? O Wanderson, enquanto esteve em campo também inteiro, foi um jogador que acabou sendo importante nesse primeiro tempo. E o Fluminense conseguiu ter mais a bola no segundo tempo, conseguiu finalizar muito mais na etapa final, e a gente vê a quantidade de finalizações do Fluminense, grande parte no segundo tempo, mas já com o Cruzeiro que aí veio com sua versão defensiva, né? Se defendeu melhor, não só por conta do gol do Fabrício Bruno. Eu acho que o desempenho também defensivo do Cruzeiro foi muito importante para que esse resultado acontecesse. Foi um time que conseguiu se defender muito bem. O Fagner no segundo tempo já funcionando como aquele lateral que a gente conhece, né, na fase defensiva, fechando a linha de 4, quando o time tinha a bola, mais construtor, um pouco mais por dentro muitas vezes, sem aparecer muito no ataque. Então foi um time que conseguiu equilibrar essa linha defensiva e fazer com que o Fluminense sentisse dificuldades, né, desconforto para enfrentar essa equipe do Cruzeiro. E é um Fluminense que a gente viu no Mundial, né, como equipe, né, como formação. Claro, uma mudança ou outra, o Soteldo sendo titular, mas tendo Arias, tendo o Nonato à frente do Martinelli e do Hércules, tendo o Cano, né, ali como uma referência, o Samuel Xavier de volta, né, que acabou sendo desfalque na última partida no Mundial, o Fuentes fazendo a lateral esquerda e não o René. Então foi um time que a gente viu jogar no Mundial. Isso também dá a exata noção do que o Cruzeiro tem feito, né, nas últimas partidas, a consistência que o Cruzeiro conseguiu, um jogo coletivo que faz com que o time seja observado muito mais pelo coletivo mesmo, né, do que necessariamente por individualidades, e é um Cruzeiro que é líder do campeonato sem as estrelas badaladas contratadas no início da temporada, né, Edu? Porque o Gabigol entrou durante o jogo, né, entrou no segundo tempo, e o Dudu nem mais faz parte desse elenco. Então é um time que encontrou, né, a sua forma de jogar pelo jogo coletivo. E tem o Caio Jorge sendo, obviamente, potencializado, né, por esse jogo coletivo, porque é um cara que consegue ser importantíssimo ali no ataque e, de novo, acabou sendo no Campeonato Brasileiro, com mais um gol na competição, como você falou, se despontando aí como artilheiro do Campeonato Brasileiro e sendo importantíssimo como essa referência do Cruzeiro no ataque. Do líder do Campeonato Brasileiro. Há 11 anos, o Cruzeiro não ocupava a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Que feito! Eugênio, esse mesmo Leonardo Jardim, na coletiva do jogo do final de semana contra o Grêmio, até para segurar um pouco as expectativas, falou, olha, esse time aqui foi formado, a gente está fazendo um trabalho para Libertadores, não é para ganhar título, está preparado para título. Essa é a pergunta. Pura milonga, a gente olha para esse Cruzeiro líder do campeonato e fala, opa, esse aí é para brigar por título? Sim. Eu acho que ele está no papel dele falar isso. Concordo plenamente. Está correto. Não tem que gerar expectativas muito altas. Literalmente, sem ser chato, deixa o peso pro Flamengo. Isso. Talvez o Palmeiras, se o Palmeiras conseguir melhorar. Faz o trabalho dele. Quietinho, que nem Mineirinho, né? Isso, Mineirinho. Vai ali, quietinho, tal.
Já ganhou do Flamengo, já ganhou do Palmeiras, ganhou do Fluminense hoje no Maracanã. Já ganhou do Botafogo também, né? Ganhou do Botafogo, né? É verdade. É o líder do campeonato. 30 pontos. Não temos grandes objetivos. Só que, se você pegar esses times que a gente citou, que são os times que jogaram o Mundial de Clubes, e que são times muito fortes dentro do cenário do futebol brasileiro e candidatos ali a brigar pelo título brasileiro, a primeira diferença é que o Cruzeiro não jogou o Mundial de Clubes. Consequentemente, está muito mais descansado, terá muito mais força para encarar o segundo semestre. Estava em crescimento já. E tem Já vinha bem antes. vinha bem. o Juventude em casa no próximo jogo, sai para pegar o Corinthians, recebe o Ceará e depois Copa do Brasil CRB. Então, tem uma Chance tabela de boa. ter uma ascensão... Só que não é só agora, né? É o semestre inteiro. Porque ele já vinha acertado, tanto que ele joga 2 partidas e assume a liderança do campeonato. Já vinha bem, não perdeu o pique com a parada, porque voltou já atropelando o Grêmio e hoje ganhou do Fluminense. Não tem Libertadores nem Sul-Americana. Ou seja, só tem como paralelo ao brasileiro a Copa do Brasil. E é um time que está ajustado. Eu acho que essas são vantagens indiscutíveis, mas o grande fato é que o Cruzeiro tem jogado bem. Tá jogando bom. Isso. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo que não dá para você não dividir completamente os 2 tempos. Porque o Fluminense jogou muita bola no segundo tempo. O Fluminense, obviamente, mereceu fazer 1, 2 gols. O Fluminense jogou até para empatar a partida, meteu 3 bolas na trave, criou uma chance atrás da outra. Foi um caminhão de... Agora, é óbvio que a dinâmica do segundo tempo é completamente condicionada por um placar que o Cruzeiro conseguiu merecidamente na primeira etapa. Sim. E acho que o próprio Renato falou isso. Ele falou, claro, ele fala, e acho que também é compreensível ele falar, a gente não entrou ligado no jogo de hoje como estava nos Estados Unidos, e se você olhar o primeiro gol, né, quer dizer, você imaginar, deixar o Fabrício Bruno sozinho na área para cabecear, é algo que naquele time da Copa do Mundo era completamente impensável. Mas com outro sistema de jogo. Não, até porque você tinha 3 zagueiros. Eu não tô nem, assim, não vou entrar. E acho que até hoje era um jogo que, embora fosse em casa, você poderia até cogitar. Sim. Será que este é um jogo em que o Renato vai usar o que ele fez lá porque é contra um adversário que está brigando pelo título, um adversário mais forte? Mas acho que por ser em casa ele acabou não fazendo isso, não o condeno por não fazer isso, até porque a gente viu no segundo tempo o que o Fluminense produziu. Mas acho que assim, o primeiro gol, por exemplo, ele pode ser creditado à falta de atenção. E falta de atenção foi um negócio que não houve nos Estados Unidos em nenhum momento do Fluminense. Só no jogo contra o Sam. Não, tudo bem. Tô falando, era o jogo mais fácil, coincidentemente. Estou falando nos jogos, acho que nos jogos grandes, sim, nos jogos grandes a partir de dúvida. oitavas de final, tal, nos 3, inclusive naquele em que o Fluminense acaba sendo derrotado. Então eu acho que foi um Cruzeiro muito bem na primeira etapa, que jogou muito bem, Matheus Pereira também, Caio Jorge é chovendo molhado, mas o Matheus Pereira também é chovendo molhado. Sim. Os dois são uma dupla... Na redação, é um time montado para que eles brilhem. Pois é, e aí acho que esse é um ponto, né, Eugênio? A gente não tem dúvida nenhuma de que este Cruzeiro, com esses jogadores, é um candidato a título. Agora, na comparação com seus rivais diretos, especialmente com o Flamengo, é óbvio que a falta que um desses dois pode fazer se machucar, se tiver algum problema físico, é uma falta que talvez nenhum jogador do Flamengo, para pegar o exemplo do melhor elenco, vá fazer para o time, por melhores que sejam os jogadores do Flamengo. Sim. Porque você está falando que num elenco como o do Cruzeiro, esses caras são absolutamente essenciais. No elenco do Flamengo, claro que tem jogador muito importante, mas a capacidade de reposição ali, acho que ela acaba sendo maior. Então, num campeonato por pontos corridos, isso pode ser um ponto também. Tem alguns bons jogadores ali para ataque. Gabigol, Bolassi, Eduardo. O próprio Lautaro Dias, que ainda não é que assim... Mas não no mesmo nível do que esses dois estão mostrando hoje. E a fase dos dois é um negócio absurdo. Impressionante. E o entrosamento, né? O nosso segundo gol mostra muito isso, né? Quando o Caio Jorge faz, ele vinha por trás do Freitas. Ele faz a diagonal, o Matheus já sabe que aonde ele vai estar. Porque ele vinha aberto e ele corta para dentro. Quando corta para dentro, vem o passe. Porque eles se entendem, eles estão muito, muito entrosados nesse tipo de jogo. E é legal lembrar, né, Eugênio, que se
Assim, se a gente dissesse lá no começo da temporada, no começo do ano, olha, no dia... Que dia é hoje? 18. No dia 18 de julho, o Cruzeiro vai ser líder do campeonato. E o artilheiro é o Caio Jorge. Todo mundo ia imaginar que o Gabigol e o Dudu estariam voando, né? Exato, olha o que o Gabigol e o Dudu estão jogando, é impressionante, né? Mas o Matheus já vinha sendo o melhor jogador do time. Vinha, mas o que eu quero dizer é que, assim, imaginar o Cruzeiro líder seria, naquele momento, necessariamente com os reforços mais badalados atuando no mais alto nível. O Dudu foi embora rapidinho, mal jogou, o Gabigol é banco, entrou hoje faltando 5 minutos e o Cruzeiro está aí jogando o que joga e líder do campeonato. O Cruzeiro largou o seu projeto proporcionalmente PSG antigo e entrou no projeto atualizado de futebol. O PSG levou uns 10 anos para se ligar. Para entender que o jogo tem que ser coletivo. Nesse momento o técnico está muito forte, ele pode tomar a decisão que ele quiser, a instituição está muito forte, porque imagino que as coisas dentro devem estar andando agora. Mas é justamente quando dá ao técnico o comando do clube. Isso. E mérito, vou dar um mérito aqui para a direção do Cruzeiro. Ela errou muito feio, a gente falou disso quando as contratações foram feitas. Errou várias vezes. Como ia jogar, como encaixar todos os jogadores. Mas ela percebeu que o caminho não era aquele. E empoderou alguém que entende de futebol e deu a essa pessoa o direito de fazer o melhor possível com os jogadores que ele tem. E não dá para dizer que ele está fazendo. O quanto ela empoderou porque ele demonstrou, quer dizer, o quanto a ideia inicial era empoderá-lo, entendeu? Eu acho que... Eu acho que desde o começo, Jean, porque ele não tinha mais o que fazer. Eu acho que ele conquista isso no dia a dia. Não, eu tô mais para essa versão do Eugênio. Acho que contrata um técnico, que era um técnico, obviamente, com um currículo importante, um currículo bom, tal, e depois fala, bom, esse cara vai arrumar o time. Agora, esse empoderamento talvez tenha sido consequência do que ele foi mostrando, do quanto ele convenceu ali. Mas o Dudu especialmente foi muito marcante. A queda de braço dele com o Dudu, ele ganha a queda de braço e dali em diante o time vira e entende, vamos ter que correr pelo cara, senão a gente vai sair. E o Gabigol fica quietinho na dele, banquinho de reserva, tô aqui. Zero reclamações. Tô junto com todo mundo. E é bom dizer, não chegou voando, né? É um Cruzeiro que com o Leonardo Jardim... perdeu muito. Perdeu vários jogos. Fez vexame na Sul-Americana. Caiu na Sul-Americana. Foi um processo. Meu Deus. E é bom dizer, é o líder do campeonato, tá jogando realmente muito bem, mas por questões que a gente já citou... Eu acho que ele está certíssimo, né? Acabou de chegar ao Brasil, mas parece entender bem como funcionam as coisas aqui. Porque o que mais tem no futebol brasileiro é aquele time que, sei lá, começa o campeonato com a expectativa de, sei lá, uma quinta, sexta colocação. Uma vaga em Libertadores, não diretamente, né? Você começa assim o campeonato, aí você... assume a liderança, não consegue sustentar porque é difícil sustentar o tempo todo, sobretudo quando você não tem, de repente, um elenco para manter a força quando você perde peças importantes, cai para uma quarta colocação e na hora que cai para a quarta colocação, o técnico é demitido. Quantas vezes... direto. Vítima do próprio sucesso. É isso, o cara faz sucesso, como ele consegue gerar uma expectativa muito acima daquela que seria a expectativa normal, na hora que ele tem uma pequena queda, você acaba demitindo, quer dizer, os dirigentes acabam demitindo. Não estou dizendo que isso vai acontecer no Cruzeiro, eu só estou dizendo que é um padrão comum. É fato. Aqui, esse é um padrão comum. Então, ele faz bem também ficar lembrando, olha... A gente é um time que está em montagem, a gente é um time que... consegue algo acima do esperado. Exato. E isso passa a ser visto como o mínimo. Isso. Não venham me cobrar título, eu acho que ele está falando isso. Agora ele vai lutar para ser campeão. Sobre essa reformulação do Cruzeiro, algo interessante, né, que você estava falando do PSG, das estrelas e tal, é que o mercado do Cruzeiro agora é um mercado com foco em jogadores jovens. Não é mais um mercado com foco, e eu acho que isso passa pelo Leonardo Jardim. Claro. E é melhor para a SAF também como negócio. Tanto que o Cruzeiro, você falou, se machucar, por exemplo, o Matheus Pereira. O Cruzeiro tem tentado contratar um jogador do Flamengo, o Matheus Gonçalves, que é um jovem meia que no Flamengo não tem conseguido jogar, não tem conseguido sequência, só que quando joga no Sub-20, mostra muita qualidade. E... com certeza o Leonardo Jardim falou assim, esse cara viria para ser o backup do Matheus Pereira. Então, posso te provocar? Vai. Posso provocar? Você é um provocador, Bini, fica à vontade. Mas eu posso provocar o senhor? Claro. Se o Matheus Pereira jogasse o mesmo nível de futebol que ele joga no Cruzeiro, fizesse o que ele faz, mas no Flamengo,
no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, qual seria a avaliação que as pessoas teriam dele? Olha, a questão é a disposição de mídia, né? Você vai entrar na história do eixo, fora do eixo, etc e tal. Eu acho que as pessoas que acompanham o futebol brasileiro, o Cruzeiro, porque o torcedor brasileiro, em geral, ele acompanha muito o time dele. Falta opinião pública em geral, não o torcedor do Cruzeiro. Mas assim, se você, ele joga demais, se você tá num time, você tá num Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, você vai ter maior visibilidade. É assim que funciona. O Cruzeiro não tem tanta visibilidade. Então, agora, aqueles que acompanham o futebol sabem da qualidade do Matheus. Sim. Eu tenho uma questão com relação ao Matheus, que a gente vai voltar no debate anterior, que é o sem a bola. Ele tem evoluído, mas ele ainda é um pouco frágil nesse aspecto. Com a bola no pé, ele é excelente. Sim. A gente vai fazer um paralelo, por exemplo, com o Ganso, que entrou em rota de colisão lá com o Renato no Fluminense. Para mim, é a carta fora do baralho. Sim. Duas coisinhas aqui antes da gente terminar o programa. Uma, essa informação aqui, né? Caio Jorge falou sobre questão de propostas e tal. O Cruzeiro que não recebeu nenhuma proposta até agora para o Caio Jorge. E conversa a partir de 25 milhões de euros é o que está noticiado na apuração na minha. Exatamente. Te pergunto, tem que fazer qualquer tipo de loucura para manter o Caio Jorge? Ou tem respaldo no elenco para suprir essa falta do Caio Jorge? Não tem. A questão ali é uma decisão técnica sobre o que é o Caio Jorge de fato como jogador. Porque está jogando demais. É o artilheiro do resolvendo jogos. Por acaso. Você acha que o Caio Jorge manterá esse nível, será um profissional assim por vários anos, ele vai crescer profissionalmente, vai ser um jogador decisivo no futebol brasileiro? Se você acha que sim, olhando o projeto do Cruzeiro, quanto podem valer os outros jogadores jovens que o time tem contratado, se o time ganhar títulos e como a equipe vai ser valorizada e como ela pode ser desenvolvida, eu acho que você só libera o jogador por uma proposta realmente irrecusável. Aquelas que o jogador fala assim, eu quero ir, por exemplo, tipo, desculpa, é a minha carreira, né? Na Juventus não funcionou. Essa é a questão. Né? Então, para mim, é essa a questão. Se for uma decisão do jogador irreversível... Aí você não consegue. Agora, enquanto clube, o Cruzeiro é uma SAF. Só que é uma SAF diferente. Por exemplo, o Botafogo tem um investidor. O Bahia tem um investidor. Sim. O Bragantino tem um investidor. O Cruzeiro é uma SAF hoje de um torcedor. Então, quando o Pedrinho compra o Cruzeiro, ele não está pensando em fazer dinheiro, ele está pensando em fazer o Cruzeiro ser campeão. É diferente. Agora, se o jogador não quer ficar de jeito nenhum, é impossível segurar. O jogador vai embora. Eu acho que o ideal para o Cruzeiro seria fica até o final do ano. Outra coisa... Sai na janela de final do ano, lá, janeiro da Europa. Outra coisa, acho que 2 pontos. Primeiro, não tem fazer loucura, né? Porque o Cruzeiro tem um contrato com o Caio Jorge. Então, fazer loucura seria não vendê-lo pelo valor... mas você sabe como funciona, né? Tem contrato... Dá um momento. Chegar lá, um aumentinho e tal, não sei o que. Se ele cumprir as metas, o Cruzeiro vai pagar 6 vezes com as metas. Mas eu sempre cito o exemplo, o Gustavo Gomes, acho que foi um cara que sentou aqui com a gente no Bola da Vez e falou, claro que todo mundo, né, nem todo mundo é profissional do mesmo jeito, mas o próprio Dudu, que é um jogador muito polêmico, a gente lembra de uma época que ele quis deixar o Palmeiras, e não estou falando para ir ao Cruzeiro, era para jogar na China, um salário astronômico, e o Palmeiras falou, não, desculpa. Para fazer justiça ao cara que é muito criticado, o Alexandre Matos o convenceu, o Cuca permitia até que liberasse na época, e dali em diante ele se transformou no melhor jogador do Palmeiras no título no segundo semestre. Absolutamente profissional, jogando, ficou, entendeu que tinha que ficar, porque ele tinha um contrato assinado, então o clube não tinha nenhuma obrigação de dar um aumento para ele ou qualquer coisa, porque tinha um contrato assinado, com um salário bom até um prazo determinado. Se o jogador quer se prejudicar e parar de jogar e fazer corpo mole, ele vai ser o maior prejudicado. Claro que o clube também, mas o jogador vai ser sempre o maior prejudicado porque ele vai desvalorizar. Então eu acho que primeiro tem isso. O Cruzeiro não precisa fazer nenhuma loucura para manter o Caio Jorge. O Cruzeiro só precisa dizer não para a proposta que vai chegar. Claro que se chega uma proposta de 50 milhões de euros, aí é uma loucura talvez você dizer não. Claro. Mas não acho que vai chegar. Até porque, aí a gente lembra, é um jogador que deu um azar monstruoso, né? Porque ele foi vendido para a Juventus num momento que para mim não justificava ele ir para a Juventus. Pelo que ele tinha feito no Santos, não era um jogador que você falava, deu para entender, a Juventus contratá-lo realmente
Foi uma, assim, até um olhar aguçado, talvez, porque acho que agora ele está jogando até mais. Bem mais. Depois se lesionou. Ele está jogando mais. Então, assim, ele já passou por lá, ele já... E acho que para ele mesmo, até por isso, é legal ter uma temporada em alto nível, terminar a temporada aqui